Agora a gente já ao vivo aqui. Enquanto a gente aguarda chegar a galera. Opa, tem gente chegando. Boa noite. Edila chegando aí, ó. Boa noite. Tudo bom? Sidney chegando. Boa noite. Céu desse olhar cor de anil, no beijo esperança sem fim, bandeira como uma sorriso, no beijo Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Edila. A gente teve um probleminha aqui com voltou a Bia aqui. Boa noite. Então, nós estamos aqui hoje nessa aula muito, muito especial. O Antônio Carlos trouxe essa proposta muito viva, né, para a gente estar partilhando aqui no pré-vestibular comunitário hoje. Olha o Wander lá de São Paulo aí, ó, passando para dar uma boa noite. Valeu, Wander. É isso aí, é assim que se faz. Então, a gente, mais do que pensar somente a estrutura, né, de Enem e todas as suas temáticas e seus conteúdos, a gente pensa também que esses espaços de formação, Antônio e Bia, né, o casal aqui, né, é a prometida, a gente pensa que esse espaço também seja um espaço de construção de cidadania, né? Então, por isso a gente propõe essas temáticas, né, ligadas à questão do direito. Mais cedo a gente teve uma aula falando sobre a questão de direitos estudantis, e hoje a gente vai falar de um direito fundamental, que é a questão do direito à terra, né? Direito que está na lei, mas não está sendo cumprido, né? Então, assim, a gente quer hoje refletir sobre esse drama que é para o Brasil, né, essa questão da terra. Boa noite, Felipe, tudo bom? Boa noite a galera que está chegando. Então, assim, um drama nunca resolvido, né? Historicamente, aí, a gente rabiscado pelos interesses coloniais outrora e os neocoloniais de hoje, ou neofascistas, sei lá, né? Neorracistas, enfim. De qualquer forma, a questão da terra, a questão do direito à terra, o acesso à terra, não resolvido para muitos, e é o que a gente quer refletir um pouco aqui junto com o Antônio Carlos, que nos propõe essa questão fundiária no Brasil. Eu passo a bola para ele, estou aqui mediando também, ajudando, o pessoal pode fazer perguntas, fiquem à vontade. E já falando que o Antônio teve uma brilhante ideia de convidar esse casal tão bonito que participa, né, do projeto e do coletivo Terra Prometida, né, com a questão orgânica, enfim, com um monte de coisa que eles vão falar aí. Já sejam bem-vindos e voltem sempre, tá bom? A fala está contigo, Antônio. Valeu, George. Obrigado aí pela honra aí, pela belíssima introdução aí. Queria dar boa noite a todos e todas, né? Mais uma vez, é um prazer estar aqui com o pessoal do Preparatório Comunitário Paulo Freire e recebendo, assim, pessoas tão ilustres aí para a nossa luta
aqui pela valorização do trabalhador do campo, a luta pela reforma agrária e a construção de uma alternativa, né, de alimentação saudável que muitos caxienses, muitas pessoas da Baixada Fluminense não conhecem. Antes de a gente entrar propriamente dito, né, no tema do nosso debate, eu queria pedir para a Bia e para o Cosme se apresentarem, né, falar um pouquinho aí do histórico do assentamento Terra Prometida e do Coletivo Terra. Boa noite a todos e todas, né, que entraram aí, que deram boa noite para a gente. É um prazer a gente estar aqui, né? Eu sou assentada no assentamento Terra Prometida, na área que pertence a Duque de Caxias, está dentro do município de Duque de Caxias, embora o projeto de assentamento abrange 2 municípios, né? O município de Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Mas a maior parte das famílias estão na parte do município de Duque de Caxias. E a gente é integrante de um coletivo que tem o nome denominado Coletivo Terra, né? Que aí, ao longo dos anos, vem se organizando, né? Embora a ausência de políticas públicas, a gente vem se organizando com o princípio da produção agroecológica, né? Com o princípio da produção de alimentos saudáveis e resistindo, né, dentro do APA do Iguaçu, a preservar o meio ambiente, a produzir alimentos saudáveis e que cheguem a todos e todas, né, que a gente possa cuidar da terra, cuidar da vida, cuidar das pessoas e alimentar a população com alimentos saudáveis. Então, uma boa noite para todo mundo também aí. A luz não está muito boa aqui, né? Mas a gente está... Vou tentar resolver um pouco essa luz aqui, mas a gente está aí também para contribuir, participar da aula, né? Com vocês aí. Na medida do possível, socializar um pouco também no nosso trabalho, né? E é um pouco isso que a Bia já disse aí, tá? Estamos juntos aqui. Né, de uma forma pedagógica, né, para o pessoal que está se preparando, né, para os exames, sejam eles para as escolas federais, para o Enem, para o vestibular, para todos os concursos que a gente tem aí, que tem a questão da própria estrutura fundiária, da posse da terra, da propriedade da terra. Mas a gente também não queria, né, assim como é o nosso histórico nos preparatórios comunitários, de não se limitar a um conteúdo, né, programático, para que ele não seja engessado, que ele possa dialogar, né, com essa realidade que nos cerca, e nada melhor para falar dessa questão da propriedade da terra do que colocar no debate, dar voz a quem trabalha na terra. Então foi por isso que nós pensamos aí a participação do Coletivo Terra e dos representantes aí dos trabalhadores do campo da nossa cidade de Caxias, também de Nova Iguaçu. Mas antes da gente chegar exatamente, né, aqui na cidade, eu queria fazer uma linha assim, né, cronológica da questão da terra, primeiro falando da própria estrutura de formação do Brasil, né? O Brasil serviu como colônia a Portugal durante aí mais de 3 séculos, e essa estrutura ela persiste até os nossos dias. A princípio, as terras, né, foram tomadas de quem já vivia aqui, já foi em si usurpada, roubada de quem vivia aqui antes, que eram os nativos, que os europeus chamaram de índios, e que foram completamente colocados a segundo plano, né, nessa ocupação dessa terra. Então, a gente tem que pensar, não tem como a gente falar de problema fundiário e posse da terra e de quem trabalha nela, sem a gente pensar nesse histórico.
de como que o português, de como que o europeu roubou essa terra, ocupou essa terra, usurpou, fez o que vocês possam imaginar de ruim em relação à forma que foi tomada de quem vivia aqui. Então, o Brasil ele é construído em cima desse projeto colonial para servir a Portugal, e esse projeto não era barato. Esse projeto não era fácil de se desenvolver. Esse projeto de ocupar uma terra que não era deles, que eles não conheciam, que era infinitamente, era de um tamanho continental, não era fácil. Para isso, né, a primeira tentativa de, digamos, dar utilidade para essa terra e fazer com que ela funcionasse dentro dos objetivos coloniais foram as capitanias hereditárias, né, que a gente fala lá no 6º ano para as crianças, até no 4º ano também, no 5º, a gente os colegas lá do Fundo 1, eles dão uma pincelada sobre as capitanias, a gente começa a estudar um pouquinho melhor no 7º ano, a gente aprofunda no ensino médio. As capitanias foram a primeira forma de se ocupar essa terra pelos portugueses, né, ignorando, né, quem morava aqui, e no processo de construção dessa empresa colonial, o nativo, o índio, ele não se adaptou por conta de todo o modo de vida que o nativo tinha e não estava acostumado né, com a forma escravocrata que o europeu queria impor para esse nativo. Tentando resolver esse problema, né, a Europa em si ela começa a investir na escravização dos africanos, baseados no princípio etnocêntrico, né, racista, e começa aí um dos maiores crimes da humanidade, que é a escravização dos africanos, que são trazidos para cá de forma desumana, de uma forma que a gente sabe que destruiu, ou melhor, tentou destruir de uma forma que a gente viu de anular a humanidade dos africanos, e pior, legitimado pela igreja. Então, essa empresa colonial no Brasil, ela está a serviço de Portugal, e essa terra ela é usurpada, ela é roubada de quem vivia nela, e passou durante todo o período colonial servindo a esse propósito, né? A estrutura era baseada na grande propriedade de terras vindas das capitanias. Essas capitanias elas não conseguiram fazer com que essas terras produzissem aquilo que eles queriam, e eles passaram, então, a tentar dividir essa terra com quem tinha disposição para investir ou trabalhar. Essas capitanias foram divididas em sesmarias, vieram sesmeiros, que vieram de Portugal. Tem um detalhe também legal aí, que é pensar quem eram esses sesmeiros e quem eram esses portugueses que vinham para o Brasil, né? Muitos eram cristãos novos, muitos eram criptojudeus, ou judeus ocultos, né? Que eram judeus que fugiam de Portugal por causa da perseguição aos judeus, e eles se travestiam de cristãos. Internamente eles eram judeus, mas aparentemente eles eram católicos, para fugir dessa perseguição em Portugal. Muitos desses cristãos novos, desses criptojudeus, vieram para cá, para o Brasil. E foram os primeiros sesmeiros, né? E tem uma pesquisa muito boa, larga, sobre isso, e também até relacionado com a Baixada Fluminense, de como que esses cristãos novos, esses criptojudeus, eles foram pioneiros nesse período aí. É fácil a gente identificar os cristãos novos,
porque eles não queriam, né, que as pessoas soubessem que eles eram judeus, mas eles também não queriam perder o contato entre eles, né, para que eles não ficassem dispersos. Para isso, eles mudavam os nomes, né, e para que eles pudessem se identificar. E a maioria dos cristãos novos usavam nomes de animais como sobrenome: coelho, raposo, leão, lobo, carneiro. Já falei carneiro? Carneiro. Esses cristãos novos, eles passaram a trabalhar nessa empresa colonial para servir os interesses de Portugal e servir os próprios interesses deles. Essa estrutura colonial, ela não vai se modificar muito, né? E aí, assim, a gente está aqui fazendo ciência não é absoluta, cada um tem um ponto de vista, mas, assim, de forma geral, para a gente não se alongar muito, essa estrutura colonial vai se manter praticamente inalterada até pelo menos a independência. Até pelo menos a formação, né, desse Estado brasileiro a partir de 1808, com a vinda da família real, né, esse Estado brasileiro começando a ser gestado e formado para atender essas elites coloniais, tá? O Estado vai ser formado para atender os interesses dessa elite e consolidar a posse dessa terra. Em 1800, aí vem a independência em 1822, e em 1850 a gente tem a lei Eusébio de Queiroz, que torna o tráfico de escravos, né, pirataria. Nem é desumano, tá, gente? A lei dizia que o tráfico de escravos era pirataria. O texto da lei diz isso, tragicamente. Tá? A lei de Eusébio de Queiroz ataca o tráfico negreiro, né, e ataca diretamente a empresa colonial. Então, já era aí um sinal, né, dessa mudança pós-independência que vai tratar diretamente a questão da terra. Por quê? Só para confirmar, deixa eu ver aqui, dia 4 de setembro de 1850 é a lei Eusébio de Queiroz. E dia 18 de setembro, ou seja, 14 dias depois, é a lei de terras. O que dizia a lei de terras, gente? Legitimava a propriedade da terra de origem colonial. Ou seja, foram 14 dias depois em que o tráfico negreiro ele se torna ilegal, é promulgada a lei de terras. A lei de terras, o que significa, gente? A lei de terras limitou a propriedade da terra àqueles que ocuparam a terra lá atrás de forma colonial, de forma com toda a estrutura que a gente viu, de limitar a propriedade da terra. Primeiro tirou os índios e depois, com a lei das terras, afastou quem trabalhava nela. Né? O que eu queria dar primeiro esse histórico era isso, de como que essa estrutura colonial, né, ela vigorou durante tanto tempo, ela se consolidou, ela se enraizou, e mesmo com a independência, com o advento da formação do Estado brasileiro, esse Estado ele vai começar a se estruturar para manter essa desigualdade, essa concentração de terras. Eu queria fazer essa introdução aí e tentar dar um pouco de prosseguimento. Eu não estou conseguindo, gente, ver, eu estou tentando ver quem está escrevendo, mas, infelizmente, às vezes a letra é muito pequena, mas o Jorge, se puder me ajudar, tiver algum comentário aí, pode falar, tá? Então, teve um comentário aqui do Felipe, que ele fala: tirou os africanos da sua terra natal e os obrigou, entre aspas, a seguir seus trajes e religiões, como também foi feito com os nativos, e ainda tem alguém que nem enxerga isso. Então ele fala para além do domínio da terra, né? Acho que se quiser comentar.
Não, legal. A questão é que, infelizmente, né, isso tudo é baseado no princípio da superioridade, né, racial, da superioridade europeia, do eurocentrismo, do etnocentrismo, que vai alimentar e vai ignorar tudo e qualquer coisa que fosse relacionado ao africano. E, consequentemente, isso vai desaguar, assim, na nossa realidade hoje, que é, infelizmente, digamos, o combustível de práticas racistas e preconceituosas que a gente convive. Então, eu queria mais dar esse histórico em relação à propriedade da terra e perguntar, né, e jogar, passar a bola aí para o Cosme e para a Bia, de como que eles veem, né, essa formação dessa concentração de terras, como que isso, né, na ponta, onde eles estão trabalhando, lutando, batalhando para que essa terra ela realmente tenha uma função social, uma função em que seja de fato de quem trabalha. A gente viu na lei de 1850 afastar completamente a possibilidade de quem trabalhava na terra de ter a propriedade. E isso mudou, Bia? Isso mudou, Cosme? Como que é hoje? Então, tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, essa concentração da terra, né, no período que a gente está vivendo, ela ainda existe, né? Ela ainda existe e ainda existe ainda muito sem terra, né? Pelo Brasil afora, que não tem o direito de estar na terra, produzindo como a gente tá aqui, e ainda, e para além, né, alguns territórios conquistados nessa conjuntura absurda do governo Bolsonaro, está retrocedendo alguns territórios, né? Tentando passar por um processo de retirada dos trabalhadores desse território, aonde há 15 anos, 20 anos se trabalha, ou seja, dá função, né, social à terra, né? Ou seja, a terra está sendo trabalhada, produzida pelos trabalhadores, e em alguns processos está tendo o risco de ser perdida novamente por conta desse processo de concentração da terra, de grilagem ainda de terra, de pensar esse território para estrangeiros, né? Então, a gente que segue, né, nessa resistência, nesse processo atual, ainda existe aquele, mesmo as áreas conquistadas, mesmo as áreas que viraram assentamentos, ou seja, que teve o seu, tipo assim, seu projeto de assentamento definido, que saiu em edital, a gente ainda tem que passar por um processo de resistência, porque a sociedade capitalista, né, o capitalismo ainda tenta, num processo de destruição, muitas das nossas áreas passa por um processo de interesse de especulação imobiliária ou por processos predatórios que degradam a terra, né? E a gente quer a terra para trabalhar, quer a terra para produzir alimentos saudáveis, então a gente ainda tem que ficar lutando, depois da terra conquistada, lutando por políticas públicas para continuar a viver nesses territórios, para dar visibilidade a esses territórios, para dar sentido de estar nesses territórios, gerando renda para que as famílias permaneçam nesses territórios. Na sua maioria das vezes, esses territórios, por conta de ausências de perspectivas futuras, às vezes só fica o idoso, os filhos não vêm, a família não vem para esse território porque não tem política pública, né? Não tem organização, existe uma organização social que já na sua estrutura dos assentamentos, da organização social
apontada, ela não é vinculada para que as famílias, né, o seu conjunto das unidades familiares, interajam nesse espaço para poder sobreviver, para pensar a vida, para além da produção, né? São as relações sociais. Então, essa estrutura de formação da concentração da terra, mesmo que com muita luta, né? Os movimentos populares e sociais do campo, ao longo da história, tenham mudado, né, através de muita luta, esse processo de descentralização da terra, infelizmente, ainda há muita concentração de terra, né? E ainda são poucos, há muitos sem terra, né? E existe poucos donos da terra que concentram a maior riqueza do Brasil, né? Do território brasileiro. Ou seja, que ainda a gente tem que fazer muita luta para mudar essa realidade, já que ainda tem muita gente sem terra, ainda há muitos trabalhadores que possam vir a produzir, né, no campo e produzir alimentos, né? 70% da alimentação que vai para a mesa dos brasileiros, ela é oriunda da agricultura familiar, dos pequenos agricultores, né, dos assentamentos de reforma agrária. Então, por que ainda há, né, nesse histórico que a gente vê de concentração e de terra, né, onde tem uma elite que concentra as terras, não só no Brasil, né, mas pelo mundo afora, mas aqui no Brasil ainda existe, a gente que fala da Baixada Fluminense, ainda há um território existente que existe bravamente, né, sem com quase inexistência nenhuma de política pública, de escolas com pedagogias para o campo, a gente resiste, né, nesse território. Mas há possibilidade de mudar. E a gente luta para que isso mude. Né? Mas para que isso aconteça, precisa vontade política. A gente tem que apontar no horizonte. Cosme, vai falar, Cosme? Então, é o seguinte. Então, é o seguinte, primeiro que eu acho que é importante ressaltar que a formação do capitalismo no Brasil, da natureza do capitalismo no Brasil, passa pela essa estrutura fundiária concentrada, né, com um projeto de produção voltado para a exportação extremamente dependente do mercado mundial. Então, já nasce nesses modelos, né? Vão sistematizar historicamente como os modelos chamados plantation, né? Ou grandes extensões de terra, o que a gente chama de hoje agronegócio, naquela época era essas grandes extensões de terra e que tinham uma produção voltada meramente para atender o interesse do mercado mundial, naquele sentido, então, era da coroa portuguesa. Hoje ele está muito mais elaborado, com ramificações de capitalização muito mais aprofundada. Aí, quando entra a fase de formação do Estado Nacional, da construção de nação, de projeto de nação, você vai ter um país que as lideranças agrárias, a elite brasileira, a elite do Brasil, as lideranças do nosso país, né, não demonstraram o menor interesse de fazer reforma agrária, porque o capitalismo brasileiro ele é inserido no mundo nessa perspectiva, dessa forma. Então, não tem ruptura aí. Né? Então, passou a primeira oportunidade na formação do Estado Nacional, da independência para cá, a primeira oportunidade é essa que você falou, em 1950, né, podendo, por exemplo, ter pensado em fazer reforma agrária, ou seja, se liberta os negros, então faz reforma agrária, é uma forma de você diminuir a pobreza e desenvolver um projeto nacional. Não é isso que aconteceu. Então, já tinha um resquício de muitas revoltas populares acontecendo anteriormente, oriundo da luta dos negros, dos indígenas, né? Então, dos quilombolas em geral. Então, essa herança que a gente traz deveria ter resultado numa reforma agrária em 1850. Não foi o que aconteceu. Né? Então, a elite brasileira reafirmou o papel do Brasil no mundo, né? Que passa pela concentração fundiária e até hoje perpetua. Isso de forma geral. Depois você vem para 1950, onde você vai ter de novo um governo pensando em fazer as chamadas reformas de base, uma delas se adaptava à reforma agrária, e também foi dito como comunista, foi tratado como comunista, né? E houve o golpe, a ditadura de 64, então
Mais uma vez, durante o processo militar, cogitou-se a questão de fazer uma reforma agrária com o projeto brasileiro, o projeto de desenvolvimento também não foi feito, né? E, de certa forma, vai mostrando que as elites brasileiras sempre tiveram como principal fonte da sua essência capitalista a terra, porque a terra no Brasil ela é mais do que dinheiro, ela é sinônimo de poder, né? Então, não é à toa que qualquer político local, que mesmo que não tenha um pezinho na terra, tipo o Washington Reis aqui onde a gente mora, né, comparando, tal logo ele começa a tomar a terra dos pequenos, vir construir uma fazenda, comprar uma fazenda. Se você pegar aí os grandes políticos aí, o Jorge Pisciani, o Pezão, todos eles têm uma fazenda, Ricardo Teixeira, todas essas famílias aí que estão envolvidas na estrutura de poder brasileira, elas estão sempre enganjadas com alguma propriedade rural, porque a terra é sinônimo de ostentação e poder no Brasil. Então tem esse símbolo, né, maior que passa pela terra, que é a questão do poder, além da economia em si, E aí nós aqui que estamos numa faixa, né, numa região que dialoga com essas duas formas, né, de estrutura de poder, e a segunda forma é a perspectiva de riqueza. Abre aspas, de que forma? No nosso caso, não é o agronegócio com grandes exportações de monocultura de alguma commodity, não. Aqui é a especulação imobiliária, ou então é o agronegócio da extração mineral, que é as chamadas areias, né, os areais e tal. Então, coisa que a gente se depara nessa região já há alguns anos. Esses dias mesmo eu estava andando pela região aqui de Xerém, conversando com os agricultores para organizar a produção, né, para entregar para o Movimento Caxias, né, para as comunidades que a gente está trabalhando com isso. E eu recebi um presente de um companheiro falando que um livrinho simples, coisa pouca, explicando um pouco que desde 1960 a pauta deles é a mesma que é hoje. Quais são? O agricultor não é regularizado, o agricultor não é reconhecido como agricultor, ele está sob uma terra que alguém vem e toma, e aí o Washington Reis, por exemplo, vários dizendo isso, né? Tomando na força, na bala, né? Então, existe um invisível aqui no campo, e nós estamos nesse meio aí, casado com a APA do Alto Iguaçu, numa área de preservação ambiental, que deveria ter tudo a ver com o projeto de agricultura sustentável, correndo riscos constantes. Então, essa insegurança psicológica, tudo isso influencia a vida do agricultor. Ele vive uma insegurança jurídica, técnica, profissional para trabalhar da terra, viver da terra, e ainda psicológica, essa violência que sofre cotidianamente com o risco de não poder mais viver naquela terra porque tem outros projetos desenvolvidos para aquela região que não é agricultura. E também tem muito turismo ecológico circulando por aqui agora nessa região. Então, é esse cenário que a gente está enganjado, tentando resistir, aí, fazendo alguma proposta, organizando coisas que possibilitam a gente viver de fato a agricultura e fazer a sociedade nos ver como importante, né? Então, a agricultura de Caxias, eu estou pegando assim de um grande, né, para a nossa localidade, a agricultura de qualquer município, melhor dizendo, ela só vai ter uma vida forte, saudável, se o perímetro urbano desse município tiver convicção e certeza do que quer, e que quer o campo como agricultura, não como turismo, ou como um agronegócio, não olhar esse projeto como viável. Então é uma disputa, e a gente está nesse meio fazendo essa disputa, mostrando que é possível ter um campo produzindo saudável, né? E somos nós aqui tentando, junto com outros companheiros que já estavam aqui antes de nós, tá? Como eu disse, pauta antiga, né? Tentando fazer a mesma coisa. De forma geral, é um pouco disso. Beleza. Pô, tentar dar uma aula de história com dois companheiros desses aqui, eu não preciso falar mais nada. Porque, assim, história se faz muito mais quando você vive, né, cara? Não é não, Jorge? Concordo plenamente. Deixa eles ficar quietos. Eu só queria dar um dado aí, né? Eu só queria dar uma apimentada nessa questão do aparato do Estado, né? De como que esse Estado ele está a serviço desse projeto econômico que a gente herdou da colônia. Eu queria registrar aqui, logo de início, porque eu sempre compartilho os vídeos e é muito importante. Eu tenho amigos de todas as patentes na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
eu tenho amigos soldado, coronel, oficial, eu tenho muitos amigos na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Mas a gente não pode deixar de compartilhar com o aluno, com quem está acompanhando ou querendo debater, a natureza dessa instituição. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ostenta no seu brasão o ano de 1809. E está lá Guarda Real, está lá GRP, Guarda Real. Foi um grupo criado para proteger a família real. Junto com isso, eles têm lá o ramo de cana e café, as carabinas. Foi uma instituição criada para proteger a grande propriedade com mão de obra escrava, voltada para a exportação e manter rica a metrópole. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tem esse histórico. E eles não negam esse histórico. Eles ostentam isso como uma origem orgulhosa. Então, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ela é um dos mecanismos desse Estado, né, aí que o Cosme então falou tão brilhantemente, desse Estado Nacional Brasileiro tardio, pós-vinda da família real, para atender os interesses e desejos dessa família real e depois dessa elite agrária, dentro desse projeto de poder e desse projeto de economia para essa elite. Esse Estado ele está servindo a esse modelo de plantation. Grande propriedade de terras, monocultura, com mão de obra escrava. Então a gente não pode deixar de falar numa conversa dessa como que esse Estado brasileiro está a serviço desse projeto econômico. É claro que eu quero chegar até o momento em que a gente começa a arranhar esse Estado e arranhar um pouco essa estrutura, né? A gente tem aí o início do século XX, né, com essa tentativa de mudar, né, Cosme, um pouco esse capitalismo brasileiro só na agricultura, né, no advento aí da industrialização brasileira, né, tenta mudar, mas a base continuava agrícola, né, continuava no campo, continuava protegendo essa propriedade. O Estado está a serviço dessa elite que construiu essa estrutura para proteger essa estrutura, proteger seus interesses e institucionalizar isso que a gente está vendo hoje, que reprime, desvaloriza o trabalhador do campo e o abandona para a própria sorte. Né? Pensar o seguinte, pensar como que o trabalhador do campo foi estigmatizado, como você falou bem, Cosme, de lutar pelo campo como se fosse uma luta socialista, uma luta comunista. Né? Esse discurso não é novo. O discurso de igualdade, de luta por acesso à terra, por educação, ser associado ao comunismo, ao socialismo, de forma pejorativa, não é novo. A gente já viu essas coisas antes. Né? Não é novo. É raso, é superficial, é pejorativo, é tendencioso, é malicioso. Tira o foco da discussão, que é dar a terra para quem trabalha nela. A gente vem aí o período da ditadura, que é algo que a gente, pelo menos aqui entre nós, a gente sabe que existiu ditadura, porque tem uma parcela aí que diz que não existiu, que não teve ditadura. A gente passa aí por esse período, né, direto, e vamos lá para a Constituição de 1988, né, que é a dita Constituição Cidadã. Antes disso tem o Estatuto da Terra, né, a tentativa de tentar, né, apaziguar um pouco os conflitos no campo, tem o Estatuto da Terra, mas a gente começa a ter o advento da luta, da ocupação das terras improdutivas pelos trabalhadores rurais sem terra. E aí eu queria pedir, passar a bola aí de novo para a Bia e para o Cosme, para dar um pouco desse histórico aí,
do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, como que foi o início dessa luta e como que essa luta chega até Caxias e até o Terra Prometida. Então, como é que chega até aqui, né, essa luta aí originária do processo de luta, né? De luta pela terra no Brasil, né? Desde o processo de reorganização da classe trabalhadora junto com as origens das lutas no Brasil, né? E da formação, né, dos principais partidos de esquerda, das pastorais sociais. Na verdade, a luta pela terra, ela é a herança de todo esse legado, né? Dos trabalhadores sempre em luta, que desde os quilombos, né, resistiram a esse processo de poder que sempre renegou a terra para todos, né? Então, na verdade, nada mais é que a luta da reforma agrária, ela é a continuidade, né, desse legado dos trabalhadores no Brasil que não ficaram, né, não morreram sem fazer resistência, né? Então, na nossa origem da luta, os trabalhadores, os brasileiros, sempre resistiram e lutaram muito, né? E nesse processo da concentração da terra, teve o processo da organização dos principais movimentos, né? E o Movimento Sem Terra é um deles, onde a gente, aqui no estado do Rio de Janeiro, fez parte, né? Ainda jovens, a gente participou de várias ocupações, enfim, contribuiu, né? Como sujeitos históricos desse processo, sujeitos coletivos, né? Porque a gente nunca faz a luta sozinha. E aí, nesse processo, a gente costuma dizer que contribuiu com a mudança, né, da geografia agrária no Rio de Janeiro, né? Mas antes da década de 84, também teve resistências populares e camponesas, né? Desde as ligas camponesas, principalmente na Baixada Fluminense. Se você for olhar a história do processo da Baixada Fluminense, ele é rico, né, nesses territórios aonde a gente passa hoje e ainda tem resquícios de resistência desse período, né, das ligas camponesas, das lutas da década de 60, enfim, aonde a organização popular, né, desses territórios fizeram tomadas, né, dessas áreas para a agricultura, aonde originou vários lutadores e lutadoras do povo que são partes, né, da nossa história de livros, igual como Chico Silva e outros companheiros e companheiras que fizeram parte dessa resistência da luta pela terra. Então, a Baixada, ela tem, dentro desse território do Estado, o berço de lutas significativas, né, da luta pela terra. E ainda hoje temos resistência aí da Comissão Pastoral da Terra, temos o movimento dos pequenos agricultores também incidindo sobre esse território. Então, e a gente tem, da década de 80, resultado de muitos assentamentos organizados por diversas entidades e organizações, que é a organização dos assentamentos de reforma agrária. Uns organizados juridicamente, né, digamos assim, legalmente, no papel, e outros, como o Campo Alegre, que fica no território de Queimados, em Nova Iguaçu, que até hoje não foram legalizados, né? Mas ainda tem resistência da produção de alimentos, ainda tem famílias desde seu processo de fundação de 1984. E eu sou um pouco desse berço aí, dessa luta, né? Que eu, com 4 anos, fui com meu pai, com os meus pais, que vieram do interior de Minas Gerais, que antes trabalhava
como trabalhava para fazendeiros, né? Ou arrendava a terra e veio para o Rio de Janeiro para tentar a vida no Rio de Janeiro. E com 4 filhos, depois eu já nasci aqui na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, e em 84 meus pais foram convidados através, né, do trabalho de base da Igreja Católica a possibilidade de ter um pedaço de terra, e aí a nossa família passa a ter, né, um pedaço de chão para produzir alimentos. E eu, quanto jovem nesse processo, depois cresço, vivo dentro do assentamento, estudo na escola que existe até hoje, que é a Escola Municipal Campo Alegre, que é uma escola do campo, e nisso, nos aprendizagens da vida e da luta, me insiro nas pastorais da juventude, enfim, bebo dessa fonte das comunidades eclesiais de base. Em 2002, a gente ingressa no movimento para poder contribuir mais de perto, né, nesse processo. E aí, o resultado disso é que depois, na construção do movimento, conheço meu companheiro, a gente define ser assentado também de reforma agrária, e aí a gente se aproxima, na militância de forma geral, a gente querer ser assentado e passar, né, a viver também do processo da produção da terra, de construir da base organizada esse processo da produção de alimentos, da organização da vida social a partir da dinâmica de um assentamento. É muito desafiador, né? E aí o Terra Prometida, ele passa por um processo de migração muito grande. A ocupação é feita 28 de novembro de 99 em Miguel Pereira, na Fazenda Santana, sofre despejo, tem reintegração de posse, fica na beira da estrada por um período, na beira da linha de trem, depois decide migrar para Santa Cruz, para a Fazenda Campo de Roma, aonde vai para lá em 2000 e fica lá até 2005, porque o governo do estado passa a ter interesse naquela área, que diz que não podia virar assentamento de reforma agrária, por conta do impacto ambiental, mas é porque o capital tinha interesse naquela área e passa a ser instalada a CSA, Companhia Siderúrgica do Atlântico, aonde faz chover prata em Santa Cruz e causa uma grande poluição ambiental. E essa companhia companhia alemã, ela que é ThyssenKrupp, se instala e aí é remanejada a saída das famílias e 74 famílias vêm para essa região aqui de Tinguá e com a promessa de 6 meses ser assentada com todas as condições, né? Que na época o governo prometeu isso, e aí a gente passou a ficar um período na espera das promessas, e aí a gente decide reocupar mais uma área, porque essa espera de 6 meses já tinha avançado para 1 ano, e aí no ano de 2006 vem para essa região aqui, em 2007, 14 de abril de 2007, vem para essa área onde a gente está aqui, que é conhecida Fazenda Sempre Verde, onde a gente se instala e começa o processo de organização da vida, né? E nesse sentido pressiona para que os lotes sejam que o projeto de assentamento saia para que as famílias possam saber aonde os seus lotes e começa a viver da terra, né? Então esse processo só com pressão que foi possível mesmo saindo de um território onde tinha promessa de organização com mais agilidade para sair o assentamento de reforma agrária. Então, desde a nossa origem desse processo de migração, o Terra Prometida sofre, né, com um processo, né, de despejo, integração de posse, novamente fazer barraco de lona, viver em barraco de lona,
tentar organizar uma base social em torno da luta, dos princípios da organização coletiva, né? E isso, com o tempo, vai se desgastando, né? Vai se desgastando. Então, quando chega aqui, quando é feito o parcelamento da terra, para as famílias irem por os seus lotes, há um desgaste muito grande, um desgaste político e organizativo, aonde resultou em vários, o assentamento tem várias formas, né? Umas aglutinadas e articuladas entre si, e outras mais individualizadas, mas isso é o resultado do tempo, né? Da demora, da morosidade de quem luta pela terra, que aí pensa que vai ser um processo mais rápido, né? Para aproveitar a sua força, né? De trabalho. Muitos iniciaram a luta lá atrás e, quando conquistaram a terra, né? Partiram dessa vida por tanta demora, por tanta morosidade, né? Então, alguns companheiros nos deixam ainda por conta de tanto tempo, né? Tempo de muito sacrifício e muita luta. E aí, a gente vai se organizando e resistindo e remando contra a maré, né? Vem algumas ações do Estado, né? Do ITER, para organizar as famílias, demandas organizativas de cerca, trator, maquinário, mas em uma ordem estabelecida que até hoje a gente não tem energia elétrica, a gente não tem uma estrada que possa escoar a produção e a entrada do ônibus escolar. O ônibus escolar ele não circula dentro de todo assentamento, porque a estrada é precária, e não tem políticas públicas por parte do município de Duque de Caxias, nem de Nova Iguaçu, de forma contínua, de forma organizada, onde, de fato, as pessoas possam sobreviver, né, investir e desenvolver na agricultura. E, em contrapartida, nesse processo de remar contra a maré, a gente tem mostrado com pequenas ações que é possível, né, chegar a alimento de qualidade, alimento saudável, para abastecer as cidades e por a gente estar tão próximo, né? A gente é um assentamento que está situado em uma região próxima do Rio de Janeiro, próxima ao centro de Caxias, ou seja, tem possibilidade na Baixada Fluminense da gente abastecer com produção saudável, com alimentos agroecológicos e orgânicos, esses 70% de alimentos que são consumidos dentro do Rio de Janeiro, que vem de fora do estado, porque a gente não tem política agrícola nem no estado do Rio de Janeiro e nem nos municípios. E a Baixada Fluminense sofre muito com isso, né? Quando se tem política, é política só de turismo, aonde acaba incidindo só sobre algumas famílias que vivem desse turismo, né, local. E a gente tem capacidade, potencialidade e terra fértil para produzir alimentos saudáveis. Só não tem política pública. Então, eu quero só pontuar uma coisa aqui, porque eu quero aproveitar aí essa linha que a Bia fez, mas para você completar, eu queria dar um histórico bem rapidinho do agronegócio para chegar até, de fato, o que vocês fazem aí, que é o contraponto a essa questão do agronegócio, né? Em 1850, quando a Lei de Terras ela é feita, ela começa a vislumbrar a possibilidade da abolição, né? A possibilidade de, mais cedo ou mais tarde, a mão de obra escrava ela poderia acabar por conta de toda a pressão, né, que o contexto histórico levava, e isso poderia acabar. E a lei de terra de 1850 facilita a entrada de mão de obra europeia, né? E não era só uma... Isso é muito legal para a gente discutir hoje, porque não era só uma tentativa de substituir a mão de obra escrava. Ela passava por um processo de eugenia,
de embranquecimento da população brasileira, trazendo o elemento europeu, né, para acabar com, ou pelo menos tentar diminuir, que na cabeça do racista a escravidão trouxe para o Brasil, e a ideia da eugenia faria com que o europeu purificasse de um certo modo. Essa posse dessa terra, que estava na mão dessa elite agrária, agora com essa mão de obra europeia, ela vai se consolidar, né, nessa empresa rural agrária que hoje nós chamamos de agronegócio, com tentáculos políticos poderosos em todos os níveis, seja municipal, estadual ou federal, e em todos os poderes, né, seja legislativo, judiciário ou executivo, e até no paralelo, né, que a gente sabe que as milícias no campo, né, vocês sabem muito bem isso, né, e a gente sentiu na pele, né, gente, naquele período em que a gente estava aí na luta, na ocupação contra os areais, a gente sabe o que é essa milícia armada, essa milícia que está a serviço desse poder agrário. A gente sabe que o agronegócio ele tem tentáculos políticos, tem base política, tem base legislativa, base judiciária, ela tem um aparato. O agronegócio tem esse aparato protegendo e sustentando. A gente sabe disso. E aliado a isso, e junto com toda essa estrutura, a gente ainda tem esse processo de embranquecimento que a gente viu, né, com essa tentativa de substituir a mão de obra escrava, que numa canetada joga a própria sorte milhões de africanos escravizados pós a abolição. Esse agronegócio hoje, que a gente vê aí em peças publicitárias, né, da Globo dizer que o agro é pop, né, que o agro é nosso, e a gente sabe que está a serviço, na verdade, dessa substituição, né, do plantation para o agrobusiness, baseado na grande quantidade, no uso de agrotóxicos de forma indiscriminada, envenenando a população, acabando com a nossa saúde. E hoje a gente vê, infelizmente, um governo que está a serviço dessa estrutura. Hoje eu já nem sei mais, talvez vocês possam dar uma informação, mas hoje eu nem sei qual o número de agrotóxicos que já foram liberados desde o início do governo Bolsonaro. A última vez que eu li estava em 426. Eu não sei qual o número agora. Então, assim, eu estou dando esse histórico, né, para quem vai estar vendo o vídeo depois, para justamente, Cosme, vocês me dizerem aí, compartilharem. A Bia já começou um pouco, né, de falar um pouco dessa estrutura, de como que é a falta de apoio, mas que vocês aprofundassem, fizessem essa comparação com o trabalho, com a luta de vocês, com a dimensão do agronegócio, do que eles fazem, do que eles promovem, e o que vocês promovem? A agricultura familiar, a agroecologia, a resistência na luta pela terra, a resistência contra os braços armados, que a gente sabe que vocês lutam aí todos os dias, contra grileiros, contra a especulação imobiliária, contra a inércia e a indiferença do poder público, municipal, estadual e federal. Agora não é nem mais omissão, é ameaça, né? Não é mais omissão. Antes era omissão. Hoje é ameaça, porque hoje nós temos um ministro do Meio Ambiente que trabalha abertamente contra o Instituto Chico Mendes, contra o IBAMA, contra qualquer órgão que fiscalize. Aí eu queria, Cosme, que você colocasse aí, de uma forma mais prática, dando continuidade ao que a Bia colocou, dessa dificuldade. Como que o campo na cidade, como que o campo, vocês trabalhadores do campo, da cidade de Duque de Caxias, uma das maiores cidades do Brasil, um dos maiores orçamentos, o que vocês têm de apoio da prefeitura? Qual é a relação que vocês têm com o poder público municipal?
A prefeitura compra produção de vocês? As crianças de Caxias comem, se alimentam com a produção de vocês? Porque eu conheço o trabalho de vocês, a gente esteve junto em várias outras oportunidades. Eu sei o quanto vocês trabalham, o quanto vocês produzem. Se eu fosse prefeito, sinceramente, eu faria questão de falar, dizer assim, olha, as crianças se alimentam com produção de agricultores da minha cidade, eu tenho orgulho de dizer isso. Qual a relação com o poder municipal? Como que é a estrutura de vocês hoje? Isso é importante quem está ouvindo a gente saber. Então, Antônio, você fez uma fala aí que, Nossa Senhora, só faz refletir, sabe, a responsabilidade que a gente carrega, porque somos herdeiros de um processo de luta pela terra, de muito sangue derramado, sabe? Então, quando você estava dialogando, a Bia puxou esse caminho também aí, né? Todas as organizações que fizeram luta pela terra, antes de até mesmo organizações, até movimentos de revoltas populares, elas nos deram muito combustível para fazer o que a gente faz hoje. É nela que a gente se inspira, nessa história, nessa trajetória. A gente é herdeiro disso, a gente se sente responsável, e é esse peso que quem quer viver da agricultura, quem vive do campo, quem organiza trabalhador, tem que carregar. É o peso de uma herança de história, de muito sangue derramado, de muita luta. É assim que a gente se vê, para poder se alimentar, para poder trazer mais combustível e energia para seguir fazendo a luta, porque ela não é fácil, não. Você vai andando assim, você vai encontrando cada história, né? Você imagine, essa região nossa aqui teve... Estou falando andando aqui na Baixada, por exemplo, né? Essa região aqui teve comunistas que se refugiaram, se esconderam aqui dentro da ditadura militar, né? E organizaram de dentro para fora do campo para tentar sobreviver no processo ditadura e, ao mesmo tempo, fugir dessa repressão que ocorreu. Em Campos do Goytacazes, por exemplo, em 79, foi a primeira ocupação de terra que teve. Na verdade, foi uma ocupação, não, foram os trabalhadores de uma usina falida que tomaram a usina, né? Então, através do Sindicato de Trabalhadores Rurais. Então, eu estou pegando só de próximo de 88 para cá, da Constituição de 88 para cá, porque nós somos herdeiros de um processo de conflito, né? De não atender as demandas sociais. E aí eu aproveito para demarcar uma questão que é importante ficar claro. Existe uma confusão ainda muito grande sobre isso, né? A luta pela reforma agrária está longe de ser uma luta socialista ou comunista. A pauta da reforma agrária, no Brasil, ela ainda passa por quebrar a espinha dorsal do capitalismo brasileiro, mas também por um processo de democracia, de democratização do Estado brasileiro, das riquezas nacionais. Então, é isso que está em jogo quando se discute, por exemplo, reforma agrária no nosso Brasil, no nosso país, né? Você imagine, queremos nós que, através do debate da reforma agrária, tenha saltos qualitativos e organizativos com uma transformação social, né? Ou seja, o que a gente deseja, uma sociedade socialista, onde a desigualdade, de ponta a ponta, né, seja do campo ou da cidade, se ponha a fim. Mas nós estamos falando de uma bandeira de luta meramente democrática ainda, né? Não estamos falando de uma revolução agrária, não é à toa que o nome é reforma. E ela traz tanto problema, tanta inquietação, tanta incomodação para as elites que parece que é impossível. E aí tu vai trazendo esses relatos, vai fazer a gente ver o peso que a gente carrega e a obrigação que a gente tem de seguir organizando para deixar de herança para quem vem depois, né? Diante disso, é assim que, com esse combustível aí, que a gente vem fazendo alguma coisa, pouca coisa só. Na verdade, meramente tentando sobreviver nesse mar de ataques que a gente vive da direita, né? E de crise também de rumos na esquerda, é importante que se diga, né? No sentido de que será que a reforma agrária realmente é necessária? E necessária que tipo de reforma agrária? É bom se refletir isso, começar a pensar, porque não é novidade, né? O governo de Washington Reis, por exemplo, é um governo de uma prefeitura que não vê o campo como proposta. O governo anterior, do Alexandre Cardoso, também não vê o campo
como uma proposta. Adoraria que tu fosse prefeito com essa posição sua. A última vez que eu acreditei nessa perspectiva, né, eu acreditei no Lula lá, que dizia que ia fazer na caneta se uma vez fosse presidente. E não foi, né? Não deu a reforma agrária. Ele foi presidente, mas não veio a reforma agrária. Então, é difícil, é muito difícil, porque qualquer um que assumir os rumos do Estado brasileiro está sentado sobre uma cadeira de um Estado formado sob a hegemonia e o pensamento burguês, como um gestor dos interesses capitalistas, né? Então, e não passa pelos interesses do capitalismo brasileiro a reforma agrária, não passa. Então, toda vez que a gente que está no campo vai dialogar com qualquer poder público, tem que ter muita clareza que ele diz que gosta do campo, diz até que tem um sítio, fala até que o pai era agricultor, meu avô viveu no campo. Agora eu te pergunto, quem no povo brasileiro não tem uma origem no campo? Afinal de contas, né? Olha como é que nasce o Brasil, né? Então, o Brasil é urbano. Mas eles são hipócritas ao fazer essas falas, né? De dizer que eu adoro o campo e tal. Então, todos eles é o mesmo discursinho. E é um discurso que seduz a gente, seduz o agricultor, muito fácil. E quando eu falo a gente, eu estou na mesma posição. É muito fácil seduzir em meio à política pública para a agricultura ser a não política. Não tem política. Essa é a política para a agricultura. Não existe, seja de governo do Estado, e eu estou falando de Rio de Janeiro aqui, seja de governo do Estado, seja do município de Duque de Caxias, mas se você andar na Baixada Fluminense, acho que um pouco melhor está na região de Magé, e é pouca coisa melhor. Você imagine, você vai aqui de ponta a ponta aqui na Baixada Fluminense, você não vai encontrar uma política para a agricultura, né? E a agricultura sempre foi vista como mero território de especulação com outros projetos, que não passa por produzir alimentos. Mas aí vem esse coronavírus, né? E o coronavírus deu uma tapa na sociedade que vai fazer campo e cidade refletir qual é o papel do campo e a cidade refletir que tipo de campo ela quer. Né? O que a gente considera, entende por reforma agrária popular. Não vai haver campo adequado se não houver uma cidade querendo esse tipo de campo. Não basta só dizer eu vivo no campo, um gramado bonito, um cavalo. Não, tem que dizer que tipo de campo. Então, a gente se relaciona sempre com o poder público no nosso município, considerando que eles são hipócritas nesse sentido, que dizem que amam o campo, mas que não vão fazer nada por nós. Então, se não fazem por nós, fazemos nós com nossas mãos. A gente aprendeu isso. E então, por exemplo, a nossa rua aqui, nós que fazemos, energia elétrica nós que botamos, toda vez que tem algum problema, até um carro para poder levar alguém para o hospital, nós que temos no coletivo. Então, são poucas ações que a gente vai desenvolvendo, né, para tentar avançar. Experimentamos aí, na época do governo do PT, né, o governo dos trabalhadores, que dizia que ia fazer a reforma agrária na caneta, né? Não posso deixar de dizer isso, não posso esquecer dessa parte, porque eu acreditei nisso, né? E que fez boas políticas, inclusive, para atender a questão da agricultura, a questão da reforma agrária, os assentados. Há de convir. Não é só no campo da educação, tá? No campo da política pública que nos deixou de presente Plínio de Arruda Sampaio, é maravilhoso, com a legislação do Programa de Aquisição de Alimento, com as propostas de legislação do PNAE, né? Que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Então, esses programas são maravilhosos. O problema é que, quando ele sai do governo federal para chegar nos municípios, não é executado, porque o Estado brasileiro ele é montado para não fazer funcionar nada de interesse da população, se não for a população brigando, lutando para que aquilo aconteça. E esse é o problema. Toda vez que a gente elege alguém, a gente é educado a eleger um líder e achar que o líder vai fazer por nós. Então, fica esperando para depois crucificar o líder. É comum da formação do povo brasileiro, tem essa herança, né, de eleger lideranças e depois crucificá-la, sem entender as amarras que elas estão inseridas para tomar determinadas decisões. Não estou aqui defendendo Lula, jamais, mas que as políticas públicas que ele implementou foram boas para nós, foram. Na hora de implementar, fomos aí fazer com o Washington Reis, né? Imagina. E aí nós fomos ousados, fizemos uma cooperativa em Duque de Caxias, reunimos agricultores, entramos num PNAE humildemente para entregar em 2 distritos, né? Inclusive o distrito rural, por entender que é o que ninguém quer, que as estradas não existem, são estradas sucateadas, né? Por você ter ideia, o prefeito, um tempo atrás, mandou fazer rali aqui na nossa região. Então, essa é a visão que eles têm, tem que ser esburacada mesmo para acabar de destruir. Então,
É esse tipo de prefeitura que nós estamos dialogando, e dialogando no sentido de como ele é representante do poder público. Ele tem a obrigação de nos ouvir, nós temos que cobrar dele o tempo todo. E jamais bater palma, aplaudir, exaltar, se ele está sendo feita coisa boa. Porque, na verdade, qualquer coisa boa que ele fizer não é o suficiente para o que eu quero para mim, para os que vierem pela frente, né? Afinal de contas, estou querendo indenização pelos anos de escravização do meu povo, pelos anos, sabe, da história da formação do povo brasileiro. Nós sempre fomos renegados, jogados ao lixo. Então, a formação do povo brasileiro passa por deixar o negro na condição de resta para ele a política do genocídio, do matar. Então, é isso que o Estado quer para nós. Então, eu não vejo nenhum desses políticos como fazendo nenhum favor e sendo maravilhoso para nós. Mas algumas coisas boas acontecem. E aconteceu um penai da vida. E num penai da vida, o prefeito de Caxias deu um calote na gente e quebrou nossa cooperativa. Simples assim. Resumidamente, é isso. Mas nós não desistimos, nós estamos teimosos. Agora nós estamos investindo na perspectiva da construção aí de cestas de produtos agroecológicos, que está abraçando agricultores da nossa região, que vai daqui onde a gente está, na APA do Alto Iguaçu, no pé do Rio Iguaçu, até lá para dentro de Xerém, beirando a fazenda do Washington Reis, tá? É lá mesmo que nós estamos dialogando com os agricultores. Lá do tal do Bado Bitelo, aquela região que é tudo turismo, né? O Bado Bitelo, um peixe maravilhoso. Essa é a visão do campo que a gente quer. Mas aí então a gente está indo lá encontrando plantação de feijão, tem noção? Imagine plantação de feijão na nossa região. Se você pegar os dados do IBGE, como que fala, a diminuição de alguns cultivos agrícolas no Rio de Janeiro é absurda, e uma delas passa pelo feijão. Quantos hectares de feijão se cultivou na nossa região? Segundo dados do IBGE nos últimos anos, a última informação que eu tinha era baixíssima, era coisa de 50 hectares. É absurdo, isso não é real. E eu encontrei plantação de feijão naquela região. Então, é possível, sim, avançar na agricultura, viver da agricultura. Tem muitos guerreiros aqui nessa região, fazendo coisas maravilhosas e resistindo a essa conjuntura perversa. E os malucos estão se encontrando, né? Estamos se encontrando. E, por incrível que pareça, através de um projeto da Danone, olha só, que nós entrou para politizar, e aí fomos encontrando mais agricultores, que vai da região da Danone, que vai da região de Xerém, quer dizer, até lá dentro da reserva biológica do Tinguá. Então, a gente hoje dialoga com agricultores. São mais de 100 que está aqui onde a gente está e que vai até a região de Tinguá. E agora começamos a aprofundar relações de novo, né, coisa que a gente já fazia antes, com o assentamento lá do Campo Alegre, né, que também tem companheiros lá produzindo, de Japeri também dialogando com a gente. E recentemente um companheiro lá de Magé está querendo se agregar no processo de comercialização de cestas. Tem um viés econômico por detrás, mas não se faz política sem o econômico. Na verdade, a política ela vem para bater nas questões econômicas de atender o mínimo de sobrevivência. Né? O econômico é a administração da casa, a administração da vida. É o morar, comer e vestir. Então, não tem política econômica. Né? Então, é um pouco esse pequeno trabalho que eu acho que é pequeno, em considerando o que nossos autores fizeram, dando muito sangue, né? Encarando tudo que você já falou aí bastante, né? Todo dia, um leão por dia, de policial que vem ameaçando, falando besteira, o descaso, num cenário em que a política agrícola é não haver política agrícola. Então, a política que tem na nossa região é deixar a gente jogado à míngua mesmo, para que possa desistir, né, de viver da terra. É só isso. Teocósio? É isso. Só para a gente deixar ainda mais claro, a nível municipal não existe uma representação do município para a agricultura, e não existe a Secretaria Municipal de Agricultura. Não, existe Secretaria Municipal de Agricultura acoplada. Assim, para você ter uma ideia, pouco me interessa como ela funciona, porque ela não trabalha. Ela está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Antes era o ambiente, né? Agora está no desenvolvimento econômico. Antes era o meio ambiente, agora E abre aspas, tá? Quando ela estava na mão do meio ambiente, isso é bom registrar. Para quem quiser entender, né, como que as nossas relações políticas aqui em Caxias é bom registrar. Quando ela estava na mão do meio ambiente ligado a...
que ajudou a gente aqui. Eu esqueci o nome do companheiro agora. Que está no PCB até agora. Foi a melhor parte, o melhor momento que a gente viveu de apoio da agricultura ligado ao PCdoB. Samuel Maia. Quando estava meio ambiente, agricultura, na mão de Samuel Maia, foi o melhor momento que a gente viveu nessa região. Tá? Depois que ele saiu de lá para cá, só virou problema. Na verdade, antes dele já era muito problema. Então, quando a gente vem morar aqui, era o Washington Reis, o prefeito, e nem ligava para nós. Então, aí quando entrou o Zito lá e o Samuel Maia, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, na época, né, o Meio Ambiente e Agricultura, como preferia a ordem, foi o momento que a gente teve alguma coisa de avanço aqui. Foi onde começou a construção, não foi produto dele, mas foi aonde a gente construiu a existência da feira no shopping, a existência da feira no centro de Caxias, né? Essa feira que tem em frente à antiga prefeitura. Né? Então, foi um apoio que deu no início para nós aqui, de horas de máquina, quando nós chegou aqui não tinha nada para trabalhar, então a prefeitura botou um trator que ficou 6 meses arando terra para nós começar a plantar. Então, depois que ele sai dessa condição, e aí voltou a ser o que está aí, voltou a ser o que era antes, segundo dizem, né? E nós segue abandonado. E não estou dizendo aqui que o Samuel Maia fez favor nenhum, não. Ele fez mais do que obrigação na posição de poder público. Eu falo isso para ele, sou amigo dele por isso. Por isso digo para ele. E eu não presto muito por ser muito sincero, né? Então, eu já falei isso para ele várias vezes, é obrigação. E ele falava, ele nunca reivindicou que houvesse reconhecimento, como, que Samuel maravilhoso. Nunca reivindicou isso. Pelo contrário, ele mesmo dizia que era uma obrigação. O primeiro contato que a gente teve com a Secretaria de Educação, aqui onde a gente está, foi quando Samuel botou a secretária dentro do carro e trouxe ela aqui para pisar na lama, numa assembleia nossa. Então, ele teve um papel, não tem mais, porque não está mais de governo, na posição de governo. Mas teve um papel muito importante para a gente ser visto pelo município. Né? A gente sentou com o Zito para falar, o Zito veio no campo aqui conversar com a gente, e aí falando uma pá de besteira nos ouvidos dele, e depois ele veio com aquela velha política de querer cooptar, mas a gente se negou às cooptações, que faz parte, né, do governo. O método que ele trabalha é esse, a gente nega isso, não concorda com isso, mas assim, é bom registrar isso, né? Então, a forma que a gente se relaciona com o poder público, ela sempre passa por entender que o papel do poder público é nos atender. Então, a gente tem que dialogar, seja de esquerda ou de direita. E outrora, abre aspas, quando foi o Alexandre Cardoso, que tinha lá um secretário ligado ao PT, foi um péssimo momento, porque era de esquerda, deveria ser mais fácil, não foi, né? Então, tem essas contradições na história, né? Então, nós estamos aí tentando, forçando, calculando o tempo todo. Hoje está a Secretaria de Meio Ambiente dentro do Desenvolvimento Econômico. Insignificante, não faz nada. De Agricultura dentro do Desenvolvimento Econômico. Insignificante, não faz nada. A gente segue aqui trabalhando, nem sabe nem que eles existem. Sabe? A gente pede um trator, não vem, tenta mexer com a terra, a estrada, nada acontece. Então, estamos aí, estamos aqui tentando. Fizeram agora uma festa aí, segundo alguns deram informação aqui, bem próximo da gente, e teve mais de 50 tiros pro alto. Coisa de Júnior Reis. Nós estamos estudando ainda para ter mais certeza dessas informações. É porque Júnior Reis já está se promovendo, né? Para vir aí nas próximas eleições, é bom dizer isso, né? Então, fez uma festa na região e aquela concepção de campo é o boiadeiro, que dá tiro pro alto, é o peão, é a vaquejada. Então, esse é o campo que a gente quer. Então, a população, quando vai na urna votar no processo eleitoral, ainda mais na eleição municipal que vai acontecer, por exemplo, ela vai ter que se posicionar e debater se é que é esse campo que ela quer. Se é o campo do agroboy, do agrogirl, né, ou se é o campo do agroecológico. Esses aí são milhões. Nós estamos aqui lutando pelo agroecológico. Bia, o Cosme, então... Não, Desculpa. É que a secretária atual é aquela que apareceu do lado do prefeito logo no início do processo da pandemia, que ela estava preocupada com a reabertura das igrejas. Só para entender que o nível que é. Nem sei se é atual, mas naquele período era. Né? Essa era a secretária de Agricultura aí, do município de Duque de Caxias. Ou seja, é uma preocupação, de fato, com políticas públicas, né? Que estejam articuladas com um processo de desenvolvimento
social e organizativo para o campo, pensando não no território só do assentamento Terra Prometida, mas toda a região de terras férteis existente no município de Duque de Caxias. Se pensar nessa estratégia de desenvolvimento produtivo, né, ou seja, de investimento para o campo, não existe, porque a pauta deles é de interesses econômicos para outra política, que não é pensando nos sujeitos que estão nesse território. Assim como não consegue integrar as escolas do campo com a questão da alimentação escolar, com a produção desse território e vice-versa. Ou seja, é possível pensar esses processos? Tem potencialidade para organizar esse processo? Se tiver vontade política, é possível organizar, mas não com aquela velha política de ficar fazendo assim, fulano de tal me conhece, é meu amigo, então eu vou colocar uma máquina para ele. Eu vou ajeitar o processo da rua naquele trecho que tem um amigo meu lá dentro do assentamento. Não, política pública não é isso. Política pública é direito. Tem que atender os territórios na sua totalidade, com condição de estrada, com condição de ir e vir para poder ir para a escola, para poder ir para o médico, para poder ir para a área, para acessar, né, a cultura, enfim, é a vida, é pensar vida no campo. Pensar a vida no campo não é pensar o campo atrasado, sem tecnologia, sem escola de qualidade. Pensar o campo, pensar a estrutura das relações sociais envolvidas para ter desenvolvimento no campo, é pensar uma escola adequada, é pensar uma escola com equipamentos, com acesso à internet, com estruturas para desenvolvimento das nossas crianças, ligando o campo à vida e às tecnologias, porque o mundo está aí e o conhecimento acumulado pela humanidade, o que é bom, a gente quer. A gente aqui não é aquele processo do campo atrasado, né, do Jeca Tatu. A gente quer que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens permaneçam nesses territórios. E para que permaneça, para que não fica o campo, né, com aquela velha perspectiva de atraso, tem que desenvolver, né? Tem que evoluir. E evoluir não com festa do rodeio em volta, não com festa de peão em volta, né? Porque esse pensamento, quem tem estrutura de peão, de rodeio, de vaquejada, muitas das vezes vem de fora para esses territórios. A gente quer pensar processos de desenvolvimento aonde gere renda para as famílias e processo de educação, de qualidade para os nossos filhos, para que não precisem voltar, né? Fazer o processo de volta para a cidade, né? Então, pensar a reforma agrária é desinchar as cidades, pensar geração de renda e possibilidade dos núcleos familiares poderem viver no campo, né? Onde o jovem tem que ficar com o tio na cidade porque não consegue acessar a escola, onde uma criança tem que ficar com alguém, onde a esposa não fica com o marido no assentamento, porque como não tem condição, ela tem que ficar fora, e aí tem que trabalhar fora. Então, pensar a organização e a geração de vida nesses territórios é pensar o núcleo familiar envolvido no processo produtivo, é pensar a agroindustrialização, né? É pensar o processo de agroindustrialização. Não tem como, é possível agregar valor aos produtos, mas para isso precisa ter selo de inspeção municipal, né? Precisa ter as agroindústrias nos assentamentos ou próximo, né? Onde atenda mais de um assentamento e possa passar por um processo de agroindustrialização, né? Com qualidade. Então, isso tudo são projetos muito possíveis, com o orçamento existente nas prefeituras municipais da Baixada Fluminense. Isso é muito possível, né? Mas a gente sabe que não tem vontade política para chegar a esse processo. Então, a gente, na contramão, né, a gente rema contra a maré para fazer o mínimo. Por isso que a gente fala que o que a gente faz é muito pouquinho, né? E se tivesse possibilidade para ajudar em alterar isso, e vontade política para alterar isso, faríamos muito mais, né?
mas enquanto não dá para fazer muito mais, a gente faz pouquinho, mas vai articulando, né? De mão a mão, de agricultor a agricultor, de agricultor a agricultora, e a gente vai fortalecendo, né, as famílias existentes que resistem nesses territórios, para além de nós mesmos, para além do assentamento aqui do Terra Prometida, mas existem outros assentamentos que existiram antes da gente aqui nesses territórios de Nova Iguaçu e de Caxias, e mais municípios ainda da Baixada Fluminense, né? Então, a Baixada Fluminense tem território agrícola, tem assentamentos de reforma agrária, tem terra fértil, tem potenciais produtivos e organizativos, mas não tem política pública, né? Bia, Cosme, pô, cara, eu queria muito agradecer vocês. Eu queria que vocês preparassem aí uma fala bem rápida de como que as pessoas podem comprar as cestas, né? E para a gente encerrar e fazer as considerações finais. E perguntar ao George aí se tem alguma questão, algum comentário, alguma pergunta aí nos comentários. Se não tiver, está no limite aí de 1h30, né? Tem 4 minutos para encerrar. Quero perguntar ao George se tem algum apontamento, alguma pergunta aí nos comentários. Só agradecer pela relevância, né, da temática e a forma como foi trabalhada, né, de uma forma muito humana, muito pé no chão, a gente aprendendo com a gente. Acho que isso que é Paulo Freire, né? Isso que é pré-vestibular comunitário, isso que é educação popular. Então, é tudo a ver. E a gente aqui aprendeu muito com esse casal. No caso, a Bia tinha falado no começo, né, sobre a quarentena produtiva, né? Não vai dar tempo de falar disso, mas acho também relevante levantar essa questão, né? Porque vocês não ficaram, né? Ah, meu Deus, quarentena, vamos ficar desanimados. Não, continuaram na militância, na luta. Acho isso muito relevante colocar. Uma outra questão que acho muito relevante do ponto de vista da escrita da nossa história, né? Vocês falaram, somos herdeiros da Liga Camponesa, herdeiros das SEBs, herdeiros, enfim, da MST, herdeiros de todo esse movimento de negros, né, de índios também, né, que por aqui morreram, mas também muito lutaram e resistiram. Então, acho que é só finalizar isso aí, porque a gente se sente também herdeiro e estamos juntos nessa luta. E desde já, muito obrigado. Voltem quando puder. Jorge, valeu. Obrigado aí mais uma vez a oportunidade. Tá? Eu queria agradecer aí os amigos aí que acompanharam a gente aí na transmissão. Mandar um abraço aí para a Silvia. Quanto tempo não te vejo, Silvia? Lá da Nossa Senhora dos Mártires. Tenho um carinho muito especial pelo Amapá, pelo espaço do Memorial dos Mártires. É um lugar que eu tenho um carinho muito especial. E aí passar então aí para as considerações finais do Cosme, da Bia, falando aí como que as pessoas podem comprar a cesta, deixa contato, né, a página. Fala para a gente aí, gente. Então, na verdade, aproveitar para agradecer o George e também, né, nós, né, campo e cidade, estamos interligados, entendeu? Eu acho que essa conexão, né, essa relação, todos nós que estamos na luta, no campo e na cidade, a gente é herdeiro, né, desse processo de luta, para mostrar que o povo brasileiro, né, sempre lutou, né, e nunca nos rendemos, né? Por isso continuamos aí na resistência, né? Nesses processos. E o pré-vestibular também é uma resistência muito importante. Parabenizar, né, esse processo do pré-vestibular, que muito nos orgulha, né? Ainda existir, ainda é uma cerca, né? Que precisa ser cortada. O acesso ao conhecimento, né?
o acesso ao conhecimento é direito de todas e todos, né? E nós, quanto população pobre, o acesso ao estudo é sempre renegado. Então, parabenizar o pré-vestibular, né? E pré-vestibular Paulo Freire por essa organização, essa realização. E agradecer o Antônio, né? Que é um companheiro querido de muitas lutas, que passou por um processo aqui de resistência com a gente, na resistência mesmo, na resistência ativa, porque passou um processo muito importante aqui com a gente. A gente, quando chamou a sociedade para vir para dentro, né? Então, vários companheiros que estão aí assistindo hoje, a Silvia, com o Padre Bruno, a galera da Paróquia São Simão, da Rede Ecológica, Ana Keila, Michele, enfim, Carmen, pessoal que também está na cidade, que pôde vir para cá para dentro para que essa luta por esse território passou a ter muito mais sentido, porque a gente teve que dizer, a Edila também ali, que é uma companheira também de Caxias, também está sempre com a gente. Então, assim, dizer que todos vocês fazem parte desse processo da gente permanecer nesse território, para a gente continuar nesse território, né, que poderia ser tomado para outros rumos. Mas essa aliança Campo-Cidade, ela possibilitou a gente resistir. E agora a gente está numa nova etapa, que é resistir na comercialização, que é resistir na produção de alimentos saudáveis nesse território. Então, é fundamental essa parceria, né? E aí a gente está aí, a gente não tem como estar na feira por conta do processo do Covid, mas a gente está comercializando as cestas agroecológicas da reforma agrária do Coletivo Terra. E aí a gente pede para o pessoal acompanhar pela página, que foi dada em homenagem ao nosso querido Padre Geraldo Lima, né, um grande lutador da luta pela terra, que nos deixou há 2 anos, mas que, né, colocou muito fermento na massa nesse Rio de Janeiro e nessa Baixada Fluminense. Então, a página a página do Facebook é Feira Regional da Reforma Agrária Padre Geraldo Lima. Nessa página, a gente coloca as nossas atividades aqui que a gente desenvolve no Terra. A gente colocou as atividades do plantio do sistema de agrofloresta, que a gente iniciou, mas teve que parar por conta desse processo do Covid-19, infelizmente, o vírus, né, se alastrou, a gente teve que parar com as visitações, mas a gente está dando continuidade a esse processo. O último realizado foi dia 15 de março, já estava começando aí a pandemia, foi realizado no lote do seu Ismael Ventura, que nos deixou, infelizmente, né? Partiu para outro plano, mas deixou a sementinha plantada e a gente vai se somar nessa resistência da luta. Eu lembro, cara. E aí a gente vai continuar resistindo nos mutirões, convidando a sociedade para conhecer o assentamento, para trabalhar aqui junto com a gente nos mutirões. E também a gente tem, na página a gente divulga as atividades que a gente está fazendo de entrega de cestas, que é para o Movimento Caxias e para outras organizações que estão solicitando para a gente, que são as cestas específicas para atender as famílias nas periferias. E a gente também tem o Instagram, que é o @coletivo.terra, que também a gente divulga os links para compra das nossas cestas e a gente está entregando nas casas, né? Semanalmente. Essa semana não teve, porque a gente está organizando o site, porque a sistematização está ficando um pouco difícil. Aí a nossa equipe aqui também é pequena de trabalho, né? Todos nós somos produtores e a gente, além de produzir, a gente organiza a frente de comercialização. Então, a gente está vendo uma forma de facilitar, mas semana que vem já estamos chegando aí. A gente abre o link na segunda-feira e vai segunda, terça e quarta com a possibilidade de compra. Na quinta-feira a gente fecha e a gente faz a sistematização
dos pedidos e dialoga com os agricultores para trazer aquela quantidade de produção para o nosso espaço de comercialização, que foi o local onde a gente fez a resistência, e aí a gente concentra a produção ali e organiza as cestas, e no sábado de manhã está saindo para fazer as entregas na Baixada Fluminense e em alguns lugares do Rio. Então, acompanha a gente, segue a gente aí, compartilha, e mais do que isso, quando a pandemia passar, está todo mundo convidado e convocado para viver experiências produtivas com a gente aqui, colocar a mão na terra, produzir com a gente aqui, né, comer aquela comidinha gostosa, produto da luta, e a gente seguir, né, em tempos difíceis como esse, a solidariedade é a nossa marca, né, esse segurar a mão do outro não pode ser só fase de Facebook, né, e eu acho que aqui foi mais do que prova disso, né, que a gente está construindo uma linda história, juntos, campo e cidade, conectados para o que der e vier, e a gente, é isso, não podemos desanimar na luta, não podemos nos desesperar frente a tanto retrocesso, a gente tem que continuar lutando e resistindo, e a gente resiste porque a gente não está sozinho, a gente conta muito com vocês. Bem rapidinho, para finalizar, seguinte, essa semana a gente está iniciando, amanhã para ser mais exato, o processo de entrega de 6.000 cestas em parceria com o Movimento Caxias, MPA, né, e nós do Coletivo Terra, ou seja, com muita força da agricultura da nossa região, sabendo que estamos fazendo chegar a comida da nossa região, comida agroecológica, produto agroecológico, muitos certificados de orgânico, inclusive, sabe, que antes ia para os clubes orgânicos da vida, né? Ou seja, para aquelas grandes, famosas aí, redes de orgânicos, a gente está conseguindo colocar esses produtos para chegar na Dona Maria, no Seu Serafim, lá na periferia, na favela, subir nos morros, podendo chegar. Então, isso só é possível, de novo, porque é campo e cidade juntos, né? Sozinho nós não conseguimos nada. Então, uma boa empreitada, 6.000 cestas, né? Pouquinho, né? Mas é alguma coisa para tentar amenizar esse momento. A Carmen colocou ali, do Padre Geraldo, fazendo jejum no INCRA. Eu tive essa oportunidade de estar fazendo jejum com ele naquela época. E hoje a gente está conseguindo contribuir, de certa forma, para não deixar que as famílias passem fome nesse momento de pandemia. Então, era o desejo dele, é o desejo nosso, a gente segue lutando, seguindo o exemplo de Padre Geraldo e de muitos outros que tombaram e nos deram esse exemplo, essa aula, né? Nós estamos aí tentando, tá bom? Um abraço, muito obrigado a vocês por possibilitar a gente estar aqui conversando um pouco sobre isso também, recordar é viver. Para nós é bom lembrar várias coisas aqui que aconteceram, enquanto puder. E lembrar que a solidariedade da classe trabalhadora é esse vínculo, né, que não se perde, que nos anima, e quando a gente está um pouco desesperançado, a gente lembra, né, que a solidariedade de classe é a que fica, é a que pensa não só no umbigo, né, mas que pensa que todos nós temos que ter direito à educação, ao trabalho, à alimentação saudável, né? Então, a educação do campo, né, que tanto foi falado aí por algumas companheiras, né? A nossa luta, né, é para que todos, né, tenham acesso e que a gente possa romper com todas as cercas, né? Jorge, não sei você, mas eu me sinto contempladíssimo, né? E tenho certeza que todo mundo que acompanhou a gente aí pôde aí se maravilhar com a luta aí dos trabalhadores e dos companheiros aí do Terra Prometida e do Coletivo Terra. Não é pouco, né? Não é pouco que vocês estão fazendo. E pode ter certeza, Bia, Cosme, eu estou em sala de aula e tenho certeza que muitos outros colegas, professores, que conhecem a luta de vocês, usam o exemplo de vocês como batalhadores pela reforma agrária, e não só pela reforma agrária, mas de uma prática agrícola, solidária, humana, e que valoriza a ligação sagrada que o camponês e o agricultor têm com a terra. Tá bom? Muito obrigado pelo privilégio de ouvir vocês. Obrigado aí pela oportunidade, Jorge. Um abraço, boa noite a todos e todas. Obrigado aí ao pessoal que acompanhou a gente. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos. Muito obrigado.
Voltem sempre. Valeu, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Depois a gente espera Tchau. vocês aqui também. É, Valeu, aí, boa né? noite. Pode cobrar. Pode cobrar. Tchau. Arte, produção e muito trabalho. Muito feliz. Obrigadão, Com Antônio. certeza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Vamos ver aqui. Boa noite. Pode sair, né, Jorge? Normal, né? Pode, Ana Laura, pode sair. A fofinha do Antônio já está aparecendo ali. É porque ela não. Tchau, pessoal. Ana Laura. Ana Vem, Laura tirou vem. uma aula essa Vem, semana. Laurinha. Caramba. Você também veio por Olha só, aqui. você não deixou ela dar tchau. Agora Tu você vai já ter que cortou chamar a ela para dar transmissão lá, tchau. Jorge? Não, ainda não. O pessoal tá lá, lindo, olha lá. Ela tá aprontando, cara. Ela quer comer o bolo, firma. Ah, tá. Olha só. O Antônio fez um bolo, gente. E não chamou a gente. Esse bolo Valeu, online gente. não vai Tchau, dar tchau. certo, rapaz. Valeu, tudo de bom. Tchau. Valeu, valeu. Tchau, boa noite. Tchau. Então, a gente encerra aqui essa aula muito mister, né? Essa aula muito valorosa do ponto de vista tanto da academia como do ponto de vista também da vida, né? Daquilo que a gente quer construir em sociedade, uma sociedade humana e solidária. Obrigado, Antônio. Obrigado, povo do assentamento, com essa experiência tão importante. Valeu, boa noite a todos. Até a próxima. União, campo, cidade, todo mundo se cuidando. Opa, se cuidando. Se sair, não mais. Boa noite, gente. Tudo de bom, tá? Compartilha aí o projeto, né, do Terra Prometida e também o nosso pré-vestibular comunitário Paulo Freire. Muito obrigado. Boa noite. Nossa. O momento não está fácil para empreendedores e profissionais liberais. Por isso, o PicPay Empresa consta nos astros, nos signos, nos búzios. Eu li no anúncio, eu vi no espelho, tá lá no evangelho. Garantem os orixás, serás o meu amor, serás a minha paz. os altos, os altos, uma peça encantado está colocado nos dados oficiais. Serás o meu amor, serás a minha paz. Mas se a ciência provar o contrário, E se o calendário nos contrariar, mas se o destino insistir em nos separar, nesses astros, os signos, os búzios, anúncios, novos espelhos, grande evangelho, e todos os orixás
serás o meu amor, serás amor a minha no Karma, passou na novela, Está no segundo. que choram no muro. Mandei fazer um cartaz. Serás o meu amor, serás a minha paz. Mas se a ciência provar o contrário, E se o calendário nos contrariar, mas se o destino insistir em nos separar, dane-se astros, os signos, os búzios, anúncios, ciganas, profetas, conselho, evangelho e todos os orixás. Serás o meu amor, serás amor a minha consta nos mapas, os lábios, nos lápis, no Google, no Twitter, no Face, no Tinder, no WhatsApp, no Instagram, no e-mail, no Snapchat, no Orkut, no Telegram. no Skype.